Abra aí a sua Bíblia, pegue a Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de João, no capítulo de número 10, o versículo é o versículo 22 ao versos 31. Diz assim a palavra do nosso Senhor: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, varanda. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço, em nome de meu Pai, testifica a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. E novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Oremos. Senhor Jesus, teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória, tu dominas sobre tudo e sobre todos. Em tuas mãos está o engrandecer, tu exalta, tu abate, tu honra, tu desonra, tudo vem de ti, meu Deus. Usa-me para falar aos santos fiéis, os que estão congregando aqui nesta hora, e aquelas centenas que estão pelas rádios, aplicativos, Facebook, o YouTube, todos quantos têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito vai dizer à igreja. Te adoramos com as nossas vidas, e o povo que ama e serve a Jesus, digam todos amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Igreja do Senhor Jesus Cristo, santificada pelo próprio Deus, justificada, preparada, perdoada, amada, reinando em vida, salva pela graça de Deus. O nosso tema é a terceira parte, terceira mensagem sobre esse assunto. Jesus usou uma expressão no verso 28, muito forte. Ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna. Mas quem estava ali? Quem pode dar a vida eterna? Só Deus. Você vê, essa expressão é a expressão de um Deus, porque se só Deus pode dar vida e vida eterna, e Jesus falou: eu lhes dou a vida eterna. Ele falou: eu dou a vocês a vida eterna. E ele disse: jamais perecerão. Ele garante a nossa salvação até o fim. Diga assim: ele garante a minha salvação. Diga: ele começou a boa obra e ele vai concluir a boa obra. A salvação não vem de homens, a salvação vem de Deus. Diga assim: a salvação não vem de homens,
Diga assim: não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. A gente está analisando as falas de Jesus. Então nós já analisamos, por exemplo, no versículo 10 de João 10, versos 9, João 10, versos 9, ele diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim. Você entrou por Cristo, irmão? O que é entrar por alguma porta não ser Cristo? Desculpa qualquer coisa, de 60% a 80% da igreja estão entrando por uma porta que é tudo menos Cristo. Ele disse: eu sou a porta. Quais são as portas que as pessoas estão utilizando para entrar? Aonde tem uma placa, uma faixa dizendo: ó, esta sexta-feira é a da libertação. Essa é a porta. Esse é o culto da vitória. Esse é o culto da restituição. Esse é o ano da restituição. Todos que entrarem e congregarem aqui serão restituídos. Às vezes o cara não tinha, nunca teve nada, não tem e nunca teve. Vai ser restituído de quê? Você só pode ser restituído se você teve alguma coisa aí, perdeu. Então, você vê muitas portas abertas, muitos convites sendo feitos, mas Jesus falou: eu sou a porta. Ele falou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrar por quem? Por ele. Olha o que ele diz: será salvo. E entrará, e sairá, e achará pastagem. É aqui você encontrou pastagem. Sabe o que é pastagem? É alimento. Hoje são servidos para muitos ministérios, para ovelhas não come plástico, ovelha não come grama sintética, ovelha não se alimenta de grama. Hoje você vê muitas ovelhas comendo grama sintética, ou seja, um frenesi na mente, uma atuação carnal, muitas manifestações apenas exteriores. Deus habita no homem interior. É aí, por aí que ele começa. Então você viu comigo que quem entra pela porta, diga assim: está salvo. E diz no versículo 10 que ele veio para dar uma vida abundante. Essa vida abundante quer dizer salvação. O que pegam essa palavra? Eu vim para que tenham vida, mas tenham abundância. Não, Deus falou que você vai ter, você vai arrebentar. Você sabe, estava conversando com uma pessoa aqui, não vou falar quem é. Ele é um pastor de uma igreja. Ele falou assim para mim: você tem coragem? Eu falei: poxa, eu vou para o mar pescar e não sei nadar. Você está querendo falar de coragem com alguém que vai para dentro do mar, fica 9 horas dentro do mar e não sabe nadar? Você está falando com um homem que não tem medo. Aí ele falou: vamos comigo amanhã na Igreja Universal. Cara, eu achei graça. Eu falei: para isso não precisa ter coragem, tem que ser idiota, tem que ser burro. Pelo amor de Deus, abençoado. Eu falei: eu já fui lá, irmão. Eu não encontrei Jesus, por isso que eu não voltei mais. Eu encontrei um esquema, eu encontrei palavra de persuasão, eu encontrei muitas arapucas armadas para pegar tontos. Eu encontrei tudo isso. Eu encontrei. Me deram moeda da sorte, me deram o óleo de não sei de onde, o óleo
o azeite cor de prata, a unção cor de ouro, me deram um paninho, me deram tudo, saí de lá com a mão cheia, ainda me prestaram um minário para me cantar uma música. Eu falei, obrigado não, é R$10, me fez eu comprar um minário. Então eu não vi nada, eu só vi, estava conversando com uma ovelhinha de uma outra denominação, aí falou, a minha igreja fez um evento de 20 anos, nós fechamos um espaço lá na Barra, gigantesco, cada membro pagou R$180 para entrar. Eu não entendo, eu não sei mais do que é isto. Todos os dias, por Deus do céu, conserte a sua vida, porque todos os dias eu peço a Jesus para ele voltar, todos os dias, e eu falo para ele, se o senhor não vai vir agora, se o senhor quiser me leva, porque ou o senhor vem ou eu vou, porque não dá mais, não tem mais condição, irmão. A igreja mergulhou em tantas portas, e Jesus falou, eu sou a porta, eu vim para dar vida e vida em abundância. Que vida é essa em abundância? A vida é eterna, que não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com voto de igreja, com cretinices sabe? O cara me chamou para ir na igreja lá, porque amanhã, dia de segunda-feira, tem uma reunião da prosperidade. O cara é um pastor da igreja, ele é um pastor da igreja, e estava me chamando para ir lá, porque lá tem uma reunião da prosperidade. Ele não me falou, mas eu sei, eu estudo tudo, eu vejo tudo, eu consulto tudo, não precisa, quando chega alguma coisa, eu já consultei, nada vai me pegar de surpresa, porque eu consulto tudo. Então, o versículo de número 11, de João 10, diz assim, eu sou o bom pastor. Diga, Jesus é o bom pastor. Tinha um irmão aqui que me chamava, meu bom pastor. Eu falei, irmão, eu não sou bom. Se você me encher a paciência, você vai ver meu lado ruim, e eu mostro o meu lado ruim. Se você me mostrar o teu, eu mostro o meu, entendeu? Então eu não sou, então você vai me ter como um pastor bom. Pastor bom é quem? Jesus. Ele está falando, eu sou o bom pastor, e o bom pastor faz o quê? Você acha, se chegar alguém aqui, eu botar uma arma na minha cabeça e na sua, falar, eu atiro em quem, pastor? Você acha que eu vou falar em quê? Na sua, ou na de ninguém, né? Na minha, porque não, né? Porque eu tenho que continuar pregando, entendeu? Então eu não sou, quem deu a vida pelas ovelhas foi o bom pastor, e é a ele que nós temos que dizer, ele é o bom pastor, é ele que vai atrás das ovelhas, não é o pastor carne. As pessoas ficam na expectativa que o pastor tem que fazer tudo. Irmãos, quem prega na rádio? Sou eu. Quem evangeliza na rádio? Sou eu. Quem faz convite na rádio? Sou eu. E a igreja? Tem que fazer essa parte. A igreja, eu faço a minha parte todos os dias, 24 horas, pregando, repregando, falando e voltando a repetir. Por quê? Eu estou falando que Jesus, ele é o bom pastor, e o bom pastor, ele deu a vida, tem que anunciar, ele já deu a vida pelas ovelhas. Diga, Jesus já deu a vida pela minha vida, ele já deu. No verso de número 14, eu sou o bom pastor. Olha como é que ele repete, ele ser bom. Nenhum homem pode dizer, eu sou bom. Você pode ser bom numa profissão, sabe, mas bom, de dar a vida por alguém, duvido. Tem gente que nem pela mulher dá a vida, e é obrigação. O homem tem que dar a vida pela sua mulher, ele tem que dar a vida dele. Então 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Então ele está dizendo, eu sou o bom pastor, e eu conheço as minhas ovelhas. Olha lá, eu conheço, e elas
E elas, como que você, por que não está aparecendo, e eu tenho que botar na tela, que aqui eu estou lendo também aqui, como é que a ovelha vai conhecer o bom pastor? Como é que a gente conhece Jesus? Através de quê? Através da palavra. Por isso que eu insisto com a palavra, porque é através do conhecer a palavra que nós vamos conhecer o bom pastor. Nós vamos descansar em Deus, acreditar que de fato Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Ele não está dizendo, esse versículo também é mal interpretado. O pessoal diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmão, por favor, está um calor abençoado, está ou não está? Todo mundo queria ter bastante dinheiro para ter um ar-condicionado ligado dia e noite, e a gente pode? Eu não posso, você pode? Então a maioria de nós não, tem gente que nem pode nem ligar o ar-condicionado, porque o preço da energia vai lá em cima. Então, se eu vou entender que nada me faltará, por que eu estou com calor e está me faltando um arzinho fresco? Então está lhe faltando alguma coisa. Então não é isto que ele está te dizendo. Se você entender, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você vai se frustrar com Ele, porque Ele deixa a gente ficar sem muitas coisas que nós queremos, Ele deixa a gente ficar, mas quando você lê assim, o Senhor é o meu pastor, eu tenho Ele? Tenho, de nada eu terei falta, porque eu estou completo nele. Paulo falou, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, abatido, honrado, para cima ou para baixo, em pé ou deitado, chorando ou sorrindo, já tenho experiência em todas essas coisas, eu sou mais que um vencedor. Versículo de número 15, de João 10. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Irmão, você é salvo, porque Jesus deu a sua vida por você. Deixa quem quiser dizer que a salvação se perde, porque havia uma grande polêmica entre os calvinismo e os arminianismo. Era duas pessoas que duelavam sobre salvo e perdido. Para um, a visão que a salvação se perde, para outro, a salvação é garantida. Quem garante a salvação? Diga, Jesus. Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa salvação. A salvação, Ele não é o autor somente, Ele é o autor e é o que consuma. O que faz a pessoa que pensa que perde? Porque ela tem Jesus como autor, mas somos nós que consumamos a salvação. Jesus falou, eu lhes dou a vida eterna. Versos de número 15. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Ele estava falando com os judeus. Ele falou, eu tenho ovelhas que não são do aprisco dos judeus. Olha o que ele vai dizer. A mim me convém conduzi-las. Quem é que está conduzindo a igreja gentílica? Ele diz, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor, porque ultimamente você vê vários pastores que são donos dos rebanhos, que eles dizem assim, as minhas ovelhas, estão aí um pregadorzinho aí pregando, querendo levar as minhas ovelhas. As ovelhas são de Jesus. E aí todas as ovelhas deveriam amar a voz de Jesus, que ela é entendida como voz de Jesus quando se prega a palavra de Jesus.
versículo 17, não, versículo 26, 26 o versículo. Mas vós não credes, está vendo? Ai, por que a pessoa não crê? A palavra, eu falei da palavra, mostrei a Bíblia, a pessoa balançou a cabeça, concordou comigo, mas ela não crê. Mas vós não credes, por quê? Não sois das minhas ovelhas. Então é ovelha de quem essas pessoas? De algum homem. Eu sou lá do Valdomiro, eu sou lá do R. Soares, eu sou do Miguel Ângelo, eu sou do Abner, eu sou do Pedro Inácio. Olha lá. Mas vós não credes porque não sois. O que é importante para nós sabermos que nós somos ovelhas dele. Diga, dele. Ele é o nosso pastor e nada nós teremos falta porque ele é o nosso pastor. 27. As minhas, diga assim, as minhas. Jesus falou, as minhas, porque aquelas ali não são, aquela multidão ali não é minha. Que os pastores ficam com um olho nas multidões dos outros. Irmãos, eu vou fazer esse ano 65 anos. Pressão 11/7. Colesterol maneiro, glicose excelente, dosagem de vitaminas excelente. Não estou com amnésia, minha mão não fica tremendo. Perfeito, minha mente funciona, o armazenamento aqui está perfeito, oxigênio, coração tinindo. Amanhã mesmo vou estar me apresentando ao cardiologista com todas as baterias do exame que eu fiz, mas já vi o resultado, os que fizeram o exame, tanto o eco como o eletro, já falou, pastor, o senhor está ótimo, o senhor está perfeito. Se eu tivesse com um bando de cabrito só me dando dinheiro e eu gastando o dinheiro do cabrito, doente, porque eu conheço pastor, doente, o cara está pesando 300 quilos, pressão lá em cima, colesterol todo cheio de placas de gordura, o coração quase parando, inchado, perna desse tamanho, bochecha de cachorro bulldog, tudo inchado, dói tudo inflamado, o corpo tudo inflamado, cheio de inflamação de tanto comer porcaria, sabe? Não mastiga comida, engole para armazenar mais lixo dentro da barriga. Eu estou aqui pastoreando, cuidando do patrimônio de Jesus. O patrimônio, nós somos o patrimônio de Jesus. Aqui está o patrimônio de Jesus. Eu não morro por vocês e nem vocês morrem por mim, porque Jesus já morreu por mim e por vocês. Amém? Ele já morreu por nós. Então, 27, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. 28. Eu lhes dou, essa afirmação é de Deus. Só Deus pode afirmar isto. Jesus, por isso que o versículo 31, olha lá, 31, olha o que eles fizeram. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Sabe por quê? Porque ele falou, eu dou a vocês a vida eterna. E só quem pode dar a vida eterna é quem? Você está se colocando como se fosse Deus. Mata ele. Vamos matá-lo para ele saber que ele não é Deus, coisa nenhuma. Aí eles replicaram, né? Você vê que no versículo 33, ele diz assim, responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, porque ele estava dizendo que ele estava dando para as ovelhas o quê?
a vida eterna. Até o dia de hoje, quando se prega que Jesus nos deu a vida eterna, sabe o que eles dizem de mim? Blasfemador. Não existe salvação eterna, não existe vida, está blasfemando. Se pudesse, me atiravam pedra. Não me atiram pedra, mas me atiram pedras de palavras, tentando desqualificar, não a mim, a palavra de Cristo. Então aqui, ó, está aqui, ó. É por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, olha lá, eles falando para Jesus, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Aí sabe o que Jesus faz? Cita o Salmo 82, olha lá. Replicou Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Está escrito no Salmo 82 que Jesus falou: vós sois deuses, mas como homem vão morrer, vamos perecer como qualquer ser humano, mas nós temos a essência de Deus. A essência de Deus está na vida do povo de Deus. Então, batemos bastante nessa pasta aqui, sobre João 10, agora nós vamos para uma outra pasta. Nós temos aqui 12 minutos para iniciar a outra pasta, logo mais a gente continua. A outra pasta se encontra em João, capítulo de número 5, João 5, 24 ao versos 29. Eu estou falando sobre as palavras de Jesus, tá? Não espere aqui eu citar o Antigo Testamento, eu citar a carta de Paulo, não vou, só com permissão do Espírito que nós vamos citar, mas fora disso, nós vamos estar nas palavras de Jesus. Ele disse assim, João 5, 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Você está ouvindo a palavra de Jesus? Você crê que Jesus foi o enviado de Deus? Então é isso que ele está falando, ó. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, que mais? Crê. A essência da salvação está ligado em crer. Crê em quê? Naquele que me enviou tem a vida eterna. Diga, tem ou terá? Tem. Ou não, vamos esperar. Não, irmão, a vida eterna é esta. Tem um versículo que diz: a vida eterna é esta, que creais naquele que enviou Jesus. Então, esta é a vida eterna, vê lá. Põe lá, irmão. Isso é rápido como um flash. A vida eterna é esta. Acho que é João 17. João 17, 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o que é a vida eterna? Como é que eu passei a desfrutar da vida eterna? Quando eu passei a crer em Deus. Então, quando eu passo a viver na crença, em fé, eu passo a desfrutar de algo eterno na minha vida. Os milagres que se manifestam todos os dias na nossa vida, aqueles visíveis e aqueles invisíveis, são por causa do mundo espiritual que nos rodeiam e que trabalham em nosso favor. Por quê? Porque nós somos herdeiros da vida eterna. Diga, eu sou herdeiro. Vamos lá. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, quem ouve, que palavra, irmão? Não é a palavra do bispo, não. Cara, eu converso com pessoas de igrejas, com Bíblia na mão, porque eu gosto de conversar com Bíblia, nada de gosto de WhatsApp, manda mensagem para cá, isso é besteira. Bíblia, cara a cara, senta, Bíblia, está com Bíblia aí, põe todas as tuas Bíblias aí que eu vou botar aqui, as minhas aqui, vamos embora, aqui,
Isso é Bíblia. Falando para a pessoa, mostrando a pessoa de fato que é uma vida de fé. Sabe o que a pessoa fala? Você está certo, está na Bíblia, mas o meu bispo, mas o meu pastor interpreta, igual o STF, né? Interpreta do jeito que quer. É por interpretar do jeito que quer que está essa palhaçada no nosso país. Cada um vem com a sua interpretação. A Constituição pode jogar fora. Não existe Constituição no nosso país. Não existe liberdade no nosso país. Nosso país perdeu a liberdade há muito tempo. Nem adianta, está aqui no inciso tal. Eu tenho tudo aqui. Está aqui, artigo 5º, inciso 4, livre manifestação de pensamento, inciso 9, atividade intelectual, liberdade de expressão, um direito fundamental, desde 1988. Só balela. Está só aqui, mas não vale para nada. Isso aqui é só balela. Pelo menos para nós, a Bíblia vale. Amém? Se não vale a Constituição, a Bíblia vale. A Bíblia vale. A Bíblia vale. Então vamos lá. Versículo 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, presta atenção, igreja. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora, esse já é outra hora. Aqui ele fala de dois momentos diferentes. Primeiro momento, versículo 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, essa é a primeira, vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Para quem que ele está falando isto? Para nós, porque você e eu, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas chegou a hora, aqui está falando, e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Você ouviu a voz do Filho de Deus, e você estava morto e você passou a viver. Ele fala de dois momentos, dois momentos. Esse é o primeiro. Eu estava morto nos meus delitos, no pecado, na maconha, na droga, na prostituição, na mentira, na feitiçaria, na idolatria, na mandinga. Eu gostava dessas porcariadas que a carne gosta. Morto. Mas diz a palavra, através de Jesus, ele falou, em verdade vos digo que vem a hora, parece que é lá para frente, aí depois ele corrige, já chegou, em que os mortos, Paulo fala, né, lá em Romanos, Efésios 2:8, né, 2:1 diante, até não precisa botar não, irmão, Efésios do capítulo 2, do 1 ao 8, mortos nos vossos delitos. Então nós estávamos todos nessa cadeia de defunto, zumbis, morto, vivo. A pessoa está tão morta, irmão, que elas enchem a cara, passa mal, e outro dia enche a cara, passa mal, se droga, tem overdose, vai para o hospital, sofre acidente, e continua fazendo porque estão mortos. Mas a Bíblia diz que vem a hora que eles vão ouvir. Já chegou a hora que os mortos ouvirão a voz, diga assim, os mortos ouvirão a voz, você estava morto, eu estava morto, nós ouvimos a voz, e tem muitos mortos ainda que vão ouvir a voz, estão agora pela rádio, pelos aplicativos, pelo Facebook, pelo YouTube, e vão ouvir a voz, estão ouvindo a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, o que vai acontecer? Viverão. Sabe por que você está vivo? Porque você ouviu.
Porque assim como o Pai tem vida e assim em si mesmo também concedeu ao Filho. Passa por 28, irmão. Agora, outra vez, vem a hora, agora. Não vos maravilheis disto. Por quê? Essa já é a outra hora. A primeira hora, a gente, na morte espiritual, não física ainda, mas espiritual, a palavra veio e acordou o nosso espírito. Você só está aqui porque o teu espírito acordou, senão você não estaria aqui. Se ele tivesse dormindo ainda, você estaria no pagode, chegando agora, doidão, que nem quando eu vim para cá, vi gente descendo do Uber, sem chinelo, se arrastando, igual um pato, né, gingando assim, cai aqui, cai ali. Era a nossa vida, porque nós estávamos mortos. Olha lá. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham agora, olha, outra hora, estão aonde agora? Agora já estão em outro canto, não estão sobre a terra, estão aonde? No túmulo. Então quer dizer, quem está no túmulo também vai ouvir? Vai ouvir. Ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Quem tiver feito o bem. Quem fala mal dos outros está fazendo bem, irmão? Quem fala contenda dos outros, quem fica inventando calúnia dos outros, está com raiva. Está com raiva? Chupa gelo seco. Passa à frente. Os que estiverem praticado o mal, vão para onde? Vão para onde, irmão? Ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, mas sim daquele que me enviou. Então, você presenciou aqui comigo 2 vezes que ele fala de chegou a hora, vem a hora, chegou a hora, a primeira hora que chegou para nós, que nós vivíamos na prática do pecado, na carne, fazendo o que não era certo, mas nós ouvimos, e a Bíblia diz que as ovelhas do Senhor vão ouvir, e vão crer, e vão seguir. Elas não vão seguir 6 meses depois de desviar, irmão. Não existe ovelha, irmão, por favor, esquece das pessoas que você conhece. O pastor esteve por aqui, esteve na igreja tal, A, B, C, D, e agora está lá. Irmãos, esquece, ora por, esquece essas pessoas, esquece, deixa elas. Se é ovelha, o lugar dela não é lá. Se não é ovelha, nunca deveria ter estado aqui, ou em qualquer canto. Você entende? Então, se é ovelha, se tem um espírito, porque a certeza que eu tenho, uma vez que tenha um espírito, esse espírito não sai da pessoa porque ela foi, porque ela se desviou, se ficou chateadinho, né, criancice, né, um monte de bebezinho, né, parece que a igreja virou um orfanato, um centro de criança, de bebê, kids, né, kids, vamos montar os kids. Irmão, tem que ser adulto. Nem todos que estão do teu lado, que dizem ao Senhor, tem parte com o Senhor. Nem todos que dizem que esse é o teu amigo, não é seu amigo. Nem todos que dizem, eu juro que ele falou isso, não tem nada a ver. Tem nada a ver com você, não tem nada. Então a gente tem que já entender quem foi. João falou, eles saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos. Porque se fosse dos nossos, quem é que edifica a pessoa, irmão? É o pastor ou é Jesus? Se você está aqui, porque você está sendo edificado por Jesus. Você não está aqui por causa de mim. Se você estiver aqui por causa de mim, quando você me ver fazer uma bobagem, você vai sair. E você, se ficar olhando para mim, vai ver eu fazer bobagem, porque eu sou gente igual você. Se eu ficar olhando para você, eu não deixo você entrar aqui, porque você faz tanta besteira lá fora que você não deveria entrar aqui.
Você entende? Então eu não estou aqui para te julgar e nem você julgar a mim. Eu estou aqui para cuidar da minha vida espiritual, que vamos estudar logo mais. A ovelha, ela tem relacionamento, ela é o galho e Jesus é a videira. Então, logo mais nós vamos tratar sobre essa fala de Jesus, que ele diz, eu sou a videira, ele é a videira, nós somos os ramos. Os ramos fora da videira, já era. Ele falou, todo que está em mim e não der fruto, presta atenção, irmão, vem logo mais, todos que estão em mim e não der fruto, não é todos que estão, todos que dizem que estão nele, porque quem está nele, dá fruto. Então, todos que dizem, está em mim e não dá fruto, eu arranco e jogo fora. Então, quando você vê, cadê fulano, cadê Beltrano? Quem arrancou não foi o pastor, não foi a mulher do pastor, não foi você que não cumprimentou na entrada ali, não foi você, foi o próprio Deus que arranca. É Ele que planta e é Ele quem arranca. Entendeu, pessoal? Então não fica, acho que aquela pessoa não está mais aqui, porque eu sorri para um assim, e para o outro eu sorri assim, e para ela, cara, tem gente assim, irmão. Eu cheguei, me deu um abraço no fulano, no Beltrano, para mim, só pegou na minha mão, na pontinha do dedo. Ai, meu Deus, não vou, essa igreja não tem amor, eu não vou ficar por aqui. Aí eu soube de uma irmã que saiu daqui, sabe por quê? Porque ela não aparecia nas fotos, falou que as pessoas tinham raiva dela, não botava ela nas fotos. Não vou mais congregar na igreja, porque eu não apareço nas fotos. Cara, que coisa é essa, irmão? Que cristianismo é esse, irmão? Que evangelho é esse que entrou nessa pessoa? Nenhum evangelho. Você não está aqui por causa de ninguém, você está aqui porque Jesus te salvou, irmão. Você é salvo, não é ninguém que está aqui e te salvou. Você não merece satisfação, dar satisfação para ninguém aqui, foi Jesus quem te salvou. Amém? Glória a Deus, assim seja, irmão, assim disse a palavra do Senhor, assim seja. Glórias a Deus, glórias